Olá! Como solicitado na atividade, foi realizado leituras relacionadas à arte, música, tecnologia digital, MPB e sua história, seus caminhos, a evolução da música em um todo. E após essas análises e essas leituras realizadas, falaremos um pouco sobre o que foi entendido. No século XX, ocorreu o aparecimento das novas tecnologias que nos levam a perceber grandes mudanças na sociedade, mudanças na arte, nas músicas ouvidas. E com a criação desta tecnologia surgiu a evolução dos sons, das imagens, das músicas. Antes o que era visto somente de perto, a partir desta evolução poderia ser ouvido de longe, à distância. A mudança ocasionou grandes alvoroços e entusiastas. Tornou-se uma revolução cultural muito importante, que alterou o percurso da música por completo. A evolução tecnológica trouxe consigo grandes avanços, e dentre eles o gramofone e os discos importados. Em 1902 deu-se o início à era fonográfica e houve uma grande evolução. O gramofone trouxe a mudança para a música brasileira, conhecida hoje como canção popular. Antes, músicas eram vendidas por partituras, mas com as mudanças que ocorreram, com a entrada do gramofone e a rádio, levou a essas músicas a longa distância. A rádio proporcionou ao ouvinte o prazer de ouvir músicas de grandes cantores, até mesmo de distantes lugares. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Essa evolução proporcionou o poder e o prazer de comprar discos e apreciá-los. No Brasil, a mudança persistiu até o ano de 1930. Só após essa data começaram as mudanças musicais. A utilização dos discos tornou o Brasil como o terceiro maior país nas vendas. O rádio deixou de trazer a foco somente a música erudita e passou a transmitir a música popular brasileira. A música popular contribuiu para o crescimento da rádio e até hoje tem sido assim. As músicas tornando rádios mais famosas, mesmo após o grande avanço da tecnologia no século XXI. A concepção de música popular até o século passado era vista como cultura tradicional. A música popular passou a diferenciar as práticas musicais que eram veiculadas à mídia. A tecnologia industrial, além de transformar o processo de produção das músicas populares, também quebrou as distinções e divisões culturais. Qualquer indivíduo teria acesso, a partir das modificações ocorridas, a qualquer tipo de gênero musical, por meio dos discos e das rádios, e mais à frente, a televisões. A música popular não permite a identificação de origem social, da sua linguagem e étnicas. Também tornam-se uma mistura, uma linguagem só. A música popular tem um elo com a indústria cultural, e essa indústria é voltada para o incentivo ao consumo, por exemplo, dos discos e de hoje CDs, DVDs. As novas tecnologias não trouxeram a exclusão do trabalho dos músicos, mas sim trouxe o aprimoramento, novas adaptações, avanços tecnológicos foram aumentando e com isso os cantores não fariam força ao cantar. O sistema elétrico de gravação os deixavam confortáveis para um canto mais suave e natural.
Evoluções surgindo, novas tecnologias sendo descobertas, dentre elas o cinema, relatado como telas grandes. Ir ao cinema tornou-se uma alegria, diversão em família, entre amigos. O cinema causou grandes impactos, até mesmo mudanças nos comportamentos e estilo de vida, de pensar dos indivíduos. O cinema levou o homem a lugares distantes, que só o imaginário conseguiria alcançar. Com a evolução da música popular, surgiu o MPB, música popular brasileira. Essa surgiu com a criação de modinhas e lundu, melodia europeia rítmica africana. Não continham características brasileiras, por serem ligados ao tradicionalismo europeu. Passado algum tempo, digamos algumas décadas, foram adentrados vários estilos de músicas, permitindo a criação de novos gêneros musicais, todos brasileiros. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Porém, isso só foi possível com o desenvolvimento tecnológico que concedeu a criação do rádio, dos discos, cinema, internet e muitos outros meios tecnológicos. Cada tecnologia em seu determinado período contribuiu para o sucesso e facilitou o avanço da música brasileira pelo mundo. Mas nem tudo eram flores. Infelizmente, muitas barreiras ocorreram. Um exemplo seria a censura que existiu em diversos períodos da nossa história. As censuras que surgiram não conseguiu evitar e inibir o crescimento e desenvolvimento do MPB. A música permite cada ser, cada indivíduo a desenvolver suas opiniões, ideias, a criar histórias através de seus gostos musicais, e é por isso que compositores novos e veteranos continuam com suas grandes criações. A MPB passou por evoluções. A sua formação foi entre os anos de 1970 a 1928. Sua consolidação foi entre 1929 a 1945. A transição entre 1946 a 1957 e a modernização em 1958 até os dias atuais. E se consolidou na década de 70. Tornou-se uma rúbrica incorporada à indústria musical. A indústria musical tem seu funcionamento dentro de um modelo de diálogo em vários níveis e que está prestes a acontecer. Dentre essa evolução, pode-se citar o rompimento da tradição iniciada com a bossa nova e a chegada do rock na música brasileira. A conexão com o rock foi vista de diferentes formas. A guitarra sinalizou a modernização da música MPB. Após a libertação da música brasileira, nenhuma música tem por obrigação a referir as raízes étnicas para ser brasileira ou popular. A música popular é avaliada em relação à sua autonomia, frente à música estrangeira. O cenário brasileiro gosta de inserir músicas de outras nações e tradições, tentando abrasileirar. A música popular brasileira tem sido situada em relações étnicas e de classe. O significado de cada gênero popular brasileiro é dependente de suas origens sociais e de seu público. A música popular no Brasil ocupa um lugar na história sociocultural, lugar de encontro de diversas etnias, classes e regiões que formam o nosso mosaico nacional. A música tem sido tradutora dos dilemas, problemas nacionais de nossa própria vida. Ela proporciona sentimentos, lembranças, imagens, fatos que ocorrem durante o percurso da vida. Ela demonstra indignação, revolta. A música causa reboliços. Ela permite ter ideias
A música popular como um todo ajuda a pensar na sociedade, na história, leva-nos a refletir. A música é arte, e essa arte tão bela encanta os ouvidos e enche os corações de sentimentos, pensamentos, imaginário, representações. A música, seja qual ela for, qual ritmo for, traz à memória diversas emoções. Caetano Veloso trouxe uma mudança para o MPB. O impacto do movimento tropicalista obrigou a ter uma revisão das bases estéticas e valores culturais que envolviam o MPB. Essa grande popularidade do MPB nos anos 70 não impediu a nova organização no mercado fonográfico brasileiro. A MPB perdeu aos poucos seu espaço para o rock, mas até o acontecimento total, a MPB fez um resumo de diversas tradições, circuitos culturais e tempos históricos que marcaram a vida de brasileiros e da cultura brasileira. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.